Salve nação tricolor, Jova aqui. Pessoal, eu quero debater conversar com vocês hoje, debater com os temas aqui, tá? Eu fico até meio triste de ver alguns São Paulinos debater algo que eu não vejo lógica nenhuma, tá? O que acontece, pessoal? Tem muita gente aí, muito São Paulino, principalmente de rede social, falando que o São Paulo tá nessa fase de secas, falta de títulos, né? Por conta dos adversários virem ao Morumbi não demonstrar respeito pro São Paulo mais, né? Não demonstrar respeito pelo São Paulo. Por arquibancada do Morumbi ficar longe do campo e a torcida do São Paulo ficar longe e não botar aquela pressão no adversário, né? Eu fico até triste de ver uns comentários desses aí, pessoal. Porque é algo, poxa, que eu noto que muitos São Paulinos ainda não identificou o nosso principal problema, porque a gente tá tanto tempo na merda, né? Poxa, galera, a arquibancada do Morumbi nunca saiu do lugar, tá? Sempre esteve no mesmo lugar desde a fundação do Morumbi, né? Na década de 60, tá? E o São Paulo ganhou vários títulos no Morumbi, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, você entendeu? E antigamente o estádio era dividido, você entendeu? Nos clássicos, a polícia militar separava as torcidas por um cordão. Quem frequentou a arquibancada, principalmente na década de 90, lembra disso, né? Quanto mais torcedor ia chegando, eles abriam mais espaço através de uma corda, né? Geralmente, o estádio era dividido, né, entre as torcidas. Tá? E mesmo assim, o São Paulo sempre levava vantagem sobre os rivais. Por que disso, galera? Porque o time era bom. Simples. O elenco era bom, a gente tinha ótimos jogadores, ótima gestão. Você entendeu? Não era por conta de torcida estar longe. Os adversários vinham jogar com o São Paulo aqui, sejam os rivais aqui do estado ou de fora do Brasil, sentiam medo, temiam o São Paulo. Não por torcida estar em cima ou deixar de estar em cima, isso não tem absolutamente nada a ver, tá? Porque o São Paulo tinha um timaço, jogando no Morumbi ou fora. Você entendeu? O São Paulo era temido, respeitado. Além de ter um elenco muito bom, muito forte, de qualidade, o São Paulo era muito forte também nos bastidores. Você entendeu? São Paulo, a diretoria de São Paulo tinha respeito. Os árbitros respeitavam o São Paulo na época. Logicamente, um erro ou outro aqui sempre ocorreu. Mas hoje está demais, né? Com exceção desse último jogo, o Bahia ganhou porque o São Paulo foi frouxo, bunda mole. Os jogadores foram frouxo, bunda mole, né? Outros torcedores falando por conta, o São Paulo não tem um patrocínio forte como o Palmeiras e Flamengo para bancar ótimos elencos e por isso o São Paulo não vai ganhar nada. Também não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Volto na década de 90. O São Paulo nunca teve um patrocínio como o Palmeiras teve na década de 90, Parmalat. Parmalat praticamente bancava o Palmeiras. Salário, contratava os jogadores que queria. E o São Paulo, 90% dos casos, levava vantagem contra o Palmeiras. Eu costumo falar, se não fosse o São Paulo, o Palmeiras tinha 3 Libertadores, já tinha ganho o Mundial. Você entendeu? Um exemplo, 94, São Paulo tirou o Palmeiras tinha um timaço. Pra mim era o melhor elenco do Brasil. Mas o São Paulo tinha um bom time, um excelente treinador e uma diretoria muito forte e atuante nos bastidores. Então galera, tira essa questão da cabeça aí, que o São Paulo não impõe respeito aos adversários mais hoje, por conta de torcida estar longe do campo, né? Torcida não fazer pressão, estar longe do gramado, arquibancada ficar longe do gramado, ou por São Paulo não ter um patrocinador forte como o Palmeiras, não tem nada a ver. Pra mim é tudo questão de gestão, de qualidade administrativa. Você entendeu? O São Paulo hoje, infelizmente, eu falo isso até com um puta de um desgosto. O São Paulo não é bem administrado há anos. Não é só na gestão do Leco. Gestão do Aidar foi uma piada também. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? O último mandato do Juvenal, apesar de eu falei, acho que em algum dos meus últimos vídeos, que eu sinto falta do Juvenal, porque o Juvenal era muito atuante nos bastidores. O Juvenal, ele impunha respeito nos adversários, nos juízes, comissão de arbitragem. Hoje, meu amigo,
Hoje aí ninguém respeita, né? Nosso presidente aí. Não respeita. Mas desde o último mandato do Juvenal, o São Paulo vem decaindo administrativamente, tá? Vem péssimo. Começou errado porque ele já mudou o estatuto, né? 2013 era o Juvenal presidente. O São Paulo foi quase rebaixado. E teve churrascada no CT. Todo mundo se lembra disso daí, né? Então, galera, tudo é questão de gestão, da qualidade da gestão. Qualidade administrativa. O São Paulo é muito mal administrado hoje. É muito mal administrado hoje. Então tira isso da cabeça. Ah, a torcida fica longe do campo. Ah, o São Paulo não tem patrocínio forte com o Palmeiras. Não tem nada a ver, é qualidade de gestão. Década de 90 o São Paulo, pô, eu lembro que era TAM. Em 93 era a TAM que administrava o São Paulo. 93, 94. Só que a TAM não investia no São Paulo igual a Parmalat investia no Palmeiras, né? Palmeiras e Parmalat era uma parceria. São Paulo e TAM era só um patrocínio, normal. Entendeu? E o São Paulo, 90% dos casos, levava vantagem sobre o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras com aquele time milionário. Por exemplo, o time do Palmeiras da década de 90, os palmeirenses sabem disso. Dá de 10 esse time que eles têm hoje. Dá de 10. Puta, Rivaldo, Edmundo, Edilson. E o São Paulo levava vantagem. O São Paulo era muito bem administrado. Isso com receita, dinheiro muito menor do que o Palmeiras tinha na época. Então tudo é uma questão administrativa, de gestão. A nossa gestão do São Paulo é péssima. Eles não conseguem fazer um planejamento no começo do ano corretamente. Não conseguem. Vocês viram esse ano, anos anteriores, infelizmente. Por isso que o São Paulo está tanto tempo na seca sem títulos. Não tem nada a ver torcida, patrocínio de setas, entendeu? Não tem nada a ver. Mesmo porque o São Paulo foi um dos times que mais investiram durante essa temporada. Só que eu vou mostrar para vocês como foi investido mal. O São Paulo fez uma ou outra contratação boa. Os demais são jogadores fraquíssimos, que não servem para ser gandula do São Paulo Futebol Clube. E hoje fazem parte do elenco. Alguns estão encostados. Por quê? Porque entraram em campo, mostraram que são péssimos jogadores. Não tiveram chance e não tiveram mais chance. Porque a torcida está pegando, a torcida do São Paulo não tem paciência mais. A gente está 10 anos na seca, então a gente não tem paciência aqui. Ou o cara chega e arrebenta, meu amigo, mostra que tem futebol, ou a gente vai obrigar o treinador a encostar. Entendeu? Hoje o São Paulo está com vários jogadores encostados, é porque já demonstraram que não tem futebol. E por que foram contratados pelo São Paulo? Porque a gente tem uma péssima gestão, tá? Vamos lá, galera. Antes disso, eu quero focar um assunto muito importante aqui também, tá? Antes de a gente mostrar esse monte de contratações bizarras que o São Paulo fez aí, quero falar um pouquinho aqui a respeito do Cuca, tá? Eu acho que eu mesmo foi muito injusto com ele, depois que eu vi essa entrevista dele, de eu ter cobrado a entrada do Antony, tá? Hernandes nesse último jogo aí. O que acontece, pessoal? O Cuca disse que ele conversou com alguns jogadores antes do jogo para ver quem queria jogar. Tá? Entrar em campo contra o Bahia aí, quarta-feira. Hernandes, ele já estava machucado. Aqui foi um erro, outro erro de planejamento, tá vendo? O Hernandes deveria ter sido poupado no jogo do Brasileiro domingo, porque para a gente o mais importante era o jogo de quarta-feira contra o Bahia, tá? Era nosso jogo mais importante, porque é jogo de mata-mata, porra. Colocaram o Hernandes para jogar no domingo, baleado, e automaticamente ele ficou sem condição nenhuma de jogar na quarta. O Cuca perguntou para ele, falou que não estava bem. Hudson, mesma coisa do Hernandes. Só que o Hudson, para mim, entrando em campo ou não entrando em campo, não faz falta. Esse é outro jogador fraquíssimo que tá aí, tá? A gente sabe aqui que ele é um cara de caráter, um jogador bom de elenco, né? Um jogador bom de elenco, não é aqueles porra louca, fica bebendo, que joga, leva a molecada pra noitada, o caralho é 4, né? Ele é um cara bom de elenco, mas eu tenho que ser sincero aqui, ele é fraco como jogador, tá? Não tem futebol pra estar no São Paulo. Nada contra a pessoa dele, você entendeu? Nada contra a pessoa dele, mas ele é fraco. Ele é fraco.
tá? Tá ok. Hudson Hernandes, mesma questão. Antony, Cuca perguntou para ele se ele queria jogar. Sabe como o Antony falou? Que estava cansado. Você entendeu? E aí, como que fica essa situação? Se eu fosse o Cuca, meu amigo, eu falava para ele, meu amigo, você vai jogar, você vai entrar e você vai jogar. Pô, você tá cansado, mas para ir para a seleção sub-20, você não tá cansado. Para falar que quer jogar esse torneio de Vaza de Toulon aí, não tá cansado. Mas para entrar em campo num jogo decisivo pro São Paulo Futebol Clube, tá cansado. Eu me sinto até vontade de falar isso, que eu fui um dos maiores defensores do Antony até agora, tá? Eu comecei a criticar ele depois que ele falou essa merda aí, pro Cuca que queria jogar o torneio sub-20, aquele torneio de Vaza pela seleção. Completamente errado da parte dele, tá? Isso daí eu não acho que foi uma decisão só dele, né? Logicamente teve buzina no ouvido do moleque também. Só que ele não teve de personalidade de falar não para essas pessoas. Eu vou ficar e defender o São Paulo. Eu tô jogando profissional aqui. Eu não vou ser rebaixado, voltar para jogar sub-20 por um treinador que não me deu chance aqui quando ele era treinador do São Paulo. Caso do Jardine, né? Ele não teve personalidade de falar isso pro empresário dele, seja lá quem for. Então se ele fala isso pra mim, eu tô cansado. Falo, meu amigo, você vai jogar contra o Bahia. Você vai jogar. Eu não dou opção, você vai jogar, meu amigo, você vai jogar. Ou então você não vai no jogo disputar aquela merda, aquele torneio sub-20 lá. Lógico, pra ele falar isso pra um jogo, o Cuca falar isso pro Antony, ele tem que ter o respaldo da diretoria. E logicamente eu não sei se ele teria o respaldo dessa diretoria, que também pra mim é frouxa. Tá? Tem medo de bater de frente com o empresário e com o jogador. A prioridade dos jogadores tem que ser o São Paulo Futebol Clube. Quem paga o salário banca esses jogadores, tá? Não é porra de seleção, não. Muito menos seleção sub-20. Se fosse seleção profissional, eu já acharia errado. Imagine seleção sub-20. O interesse do São Paulo Futebol Clube tem que estar acima do interesse de qualquer jogador, tá? E a gente vê que não é isso que acontece. Muito jogador aí coloca o interesse pessoal dele acima do São Paulo. E não pode ser assim. Tem que acabar essa putaria aí dentro, tá? Tem que acabar. O interesse do São Paulo tem que estar acima de tudo e de todos. Acima de interesse de jogador, acima de interesse de comissão técnica, de diretoria, de um caralho a quatro. É o São Paulo acima de tudo. E é o São Paulo que paga os jogadores. Não é porra de seleção, não. Tá? Então vamos lá, galera, vamos voltar para esse tema aqui da má gestão, tá? Tem muita gente, o Raí tá contratando todo mundo aí. Então a diretoria não tem culpa. Então vamos lá. São Paulo contratou vários jogadores, tá? Só de cabeça aqui, ó. Eu marquei alguns aqui. Ó, 12 jogadores eu marquei aqui que eu me lembrei, tá? Durante a gestão Raí, esses jogadores foram contratados durante já o trabalho do Raí, né? A gestão do Raí no futebol. Ele é o cara do futebol hoje do São Paulo, é o Raí, tá? Mesmo porque o Leco não manja merda nenhuma de futebol. Por isso que ele contrata esses ex-ídolos, porque ele não manja nada de futebol. Diferente do Juvenal. O Juvenal entendia futebol, tá? O Leco não manja absolutamente nada de futebol. Então vamos lá. Quem eu acho que o São Paulo fez uma boa contratação, tá? De 12 contratações. Eu acho que o São Paulo fez boa contratação aqui, tá? Hernanes e Tietê. Foram duas ótimas contratações, tá? Tietê, apesar de não ter aquele nome ainda forte, vocês veem que ele é um bom jogador, né? Pablo e Pato ainda precisam demonstrar que foram boas contratações, tá? Mas eu deixei eles aqui do lado esquerdo, que seriam as boas contratações do Raí, tá? Então, Pablo, Hernanes, Tietê e Pato. Eu deixei também o Vitor Bueno desse lado esquerdo como boa contratação. Eu acho que ele entrou até bem aí, tá? Esse último jogo do Bahia aí. Deveria até ganhar uma chance. Então vamos lá. 4 boas contratações do Raí, tá? Agora vamos para as péssimas contratações do senhor Raí, tá? Igor Vinícius. Para mim, fraco lateral. Jogador que não conseguia nem se destacar. Se não me engano, ele veio da Ponte.
não deveria vir pro São Paulo. Começar por aí, tá? Léo Pelé. Absurdo. Contratação foi um absurdo. Ainda mais o São Paulo, que tem aquela carência de laterais, não pode trazer um lateral desse nível aqui, tá? Fraquíssimo. Outro erro do Raí. Diego Souza, um absurdo essa contratação. 13 milhões investido nele, né? Entre o dinheiro que foi pro esporte, fatiado entre os jogadores, empresários, o caralho a quatro, que a gente já sabe o que acontece aí, né? Péssima contratação. Péssima contratação. Mesmo porque o São Paulo emprestou ele aí de graça. Por quê? Porque ninguém ia gastar um dinheiro desse, que o São Paulo não ia conseguir recuperar um dinheiro desse nunca no Diego Souza, né? Então ele não trouxe retorno em campo e muito menos financeiro. Péssima contratação. Thiago Volpe, também coloquei aqui do lado, péssimas contratações. Por que disso? Ah, o Volpe não é um goleiro péssimo. Também concordo, não é um péssimo goleiro. Só que também não é um goleiro a nível do São Paulo. Teve algumas falhas aí importantes, principalmente na final do Paulista. Não sabe sair em cruzamento. E pra mim, desde o ano passado eu estava falando, São Paulo não poderia errar duas questões: treinador e goleiro. Errou efetivando o Jardine, Raí também, tá? Inclui o Jardine aqui nesses erros do Raí aqui. Jardine efetivado pelo Raí e contratou um goleiro que não seria o goleiro ideal pra gente, tá? O William Farias. Isso aqui eu acho um dos maiores absurdos que o Raí fez no São Paulo, tá? A começar, jogador rebaixado pelo Vitória. Jogador rebaixado nunca deveria vestir a camisa do São Paulo. Acho que foi uma das contratações mais absurdas que o Raí fez, tá? William Farias. Um absurdo pra mim. Birubiru. Famoso Zé Caganeira. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Everton Felipe, também. Pior que o São Paulo tinha emprestado. Depois foi e comprou o passe dele. Mesmo ele não jogando nada aqui. Absurdo, né? Então como se pode falar que o Raí tá contratando bem? De 12 jogadores, somente 4 foram boas contratações. Como que ele está contratando bem? Os demais jogadores que eu falei aqui, tirando o Volpe, logicamente o Volpe não é um goleiro de segunda divisão, tá? Mas também não está à altura do São Paulo para mim. Os demais que eu falei aqui são todos jogadores de segunda divisão. Não mereciam vestir a camisa do São Paulo. Então como vai falar que o Raí está fazendo boas contratações? Façam-me favor, né? Façam-me favor. E agora, pô, estão falando que o São Paulo vai trazer um tal de Juan não sei o que, das quantas aí. Centroavante. Cara que só jogou em times pequenos durante a carreira dele. Porra, é possível um negócio desse? Tá precisando do centroavante? Então vamos trazer um cara que vai chegar, vai vestir a camisa e vai resolver o problema do clube. Vocês acham que esse Juan Dineno aqui vai resolver alguma coisa, Raí? Você acredita piamente que esse cara vai resolver alguma coisa aqui no São Paulo? Ah, ele tem os vídeos dele no YouTube aí que ele detona. O Carneiro também, tá? Os vídeos do Carneiro, o Carneiro detonava, meu amigo. Vídeo, meu amigo. Se eu monto um vídeo aí meu aí, que eu faço mais gol que esses caras aí. Vocês vão me contratar por conta disso, Raí? Não, né? Façam-me favor, né? Vamos ter critério nas contratações aí. Se for trazer alguém pro São Paulo, meu amigo, traga alguém que chega, vista a camisa e resolva. Que seria um Caleri, resolveria o problema, porque já esteve aqui e representou. Jogadores desse nível, tá? E os laterais? Torcida, vocês já perceberam quando o São Paulo perde algum jogo importante? Sempre aparece na imprensa que o São Paulo está atrás de jogador X, jogador Y. Vocês não acham isso estranho? Por que eu falo isso? Depois da vitória, da derrota contra o Bahia, surgiu que o São Paulo está atrás do ex-lateral do Barcelona, o Adriano. Eu acho que seria uma boa contratação, tá? Mas vocês não acham isso estranho? Sempre que o São Paulo perde um jogo, aparece na imprensa que o São Paulo está atrás de jogador A ou B, X ou Y. Vocês não acham estranho? Que isso seja algo plantado aí para tirar o foco da derrota do São Paulo? Eu estou de olho nisso faz tempo já.
Vamos ver se isso vai ser verdade mesmo, tá? Que hoje, por exemplo, essa notícia já esfriou. Será que não foi algo plantado para tirar o foco da derrota do São Paulo, vergonhosa? Sempre que o São Paulo perde, São Paulo perdeu do Corinthians pode ter sido na segunda, aí vamos falar de outro grande jogador, tá? Eu já tô achando isso aí muito estranho, tá? Eu tô achando muito estranho. Então, galera, não tem como falar que o Raí tá fazendo um bom trabalho aí, tá? Me desculpa. Queria falar o contrário. Eu se tornei São Paulo por conta da geração dele, tá? Do futebol que ele jogou. Mas ele tá fazendo... Ele tá sendo um péssimo dirigente, tá? Você vê aqui, ó. 13, falei 13 jogadores aqui, apenas 4 aqui. Com o Vitor Bueno, se ele entrar da conta do recado, serão 5 dos 13 aí que representaram. As outras demais contratações dele, tudo contratação de segunda divisão. E jogador sem potencial não pode vestir essa camisa aqui. Porra. Tricampeão do mundo, né, caralho? Tá certo, a gente tá na merda faz 10 anos. Mas mesmo assim, é um time tricampeão do mundo, cacete. Nem o Boca Juniors ganhou 3 mundiais. Então, porra, vamos tomar vergonha, vamos ter responsabilidade ao contratar qualquer jogador pro São Paulo. Ou traz alguém para resolver, ou aposta na base. Aliás, por que vocês emprestaram o Gabriel Novaes? Por que vocês emprestaram o Gabriel Novaes? Que era um excelente centroavante. Eu tenho certeza que se ele estivesse hoje no São Paulo, ele estava jogando titular com o Cuca, tá? Mas vocês emprestaram ele. Emprestaram o Lucas Perry, que era um bom goleiro. Vai entender, né, Raí? E pra mim, galera, esse jogo contra o Corinthians é um divisor de águas, tá? É um divisor de águas. Se o São Paulo ganhar, vai motivar muito o time a buscar uma vitória lá na Bahia. Agora, se perder, meu amigo, vai levar cacete na Bahia também, tá? Aí já vai vir aquela crise do cacete, todo mundo vai querer culpar o treinador, que não é o caso, tá, pessoal? Vamos parar de culpar o treinador, vamos culpar esse elenco bunda mole aí formado, tá? Culpar o elenco e a diretoria, principalmente, tá? Não é culpar o treinador, não. Isso não vai resolver nada. No caso do Jardim, eu até concordava, porque o Jardim não é treinador de futebol, né? Não é treinador de futebol. Mas agora vocês me perguntaram, você acredita que o São Paulo vai ganhar do Corinthians do Bahia? Não acredito, me desculpa, tá? Queria falar o contrário aqui, mas não acredito. Infelizmente não acredito. Não dá pra acreditar num elenco bundão desse, que não se impõe nem dentro de casa, contra time pequeno, time menor. Imagine ganhar do Corinthians na arena lá, e depois ganhar do Bahia, lá o Bahia com a vantagem do empate ainda. Me desculpa, eu não acredito. Quero quebrar minha cara aqui, porque eu vou estar todo feliz na quinta-feira se o São Paulo conseguir classificar e ganhar do Corinthians. Vou estar feliz mesmo. Nunca quero ter razão. Quero ver o São Paulo ganhando, sendo campeão. Mas não dá para acreditar num elenco bunda mole desse, que não se impõe dentro de casa. E aquilo que eu falei do Ibis vir jogar no Morumbi aqui, e o São Paulo ter dificuldades, não estou falando brincando, é verdade. Qualquer time que vem jogar com o São Paulo no Morumbi não teme mais o São Paulo. Por quê? Porque esses jogadores são bundão, são frouxos, não se impõem dentro de casa, não tem ambição de ser campeão. A ambição desses caras hoje é ir pra porra de seleção brasileira. Não é a ambição de vestir essa camisa para ser campeão. Eles querem ir pra seleção brasileira, tá? Inclusive porra de seleção sub-20. Por isso que não dá pra confiar nesse bando de frouxo aí. Tá bom, galera? O vídeo já deve estar longo aqui, galera. Eu vou tomar uma água aqui, que já tô até passando mal aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Então, forte abraço aí. E logicamente vou estar na torcida nos dois jogos, contra o Corinthians e contra o Bahia. Mas infelizmente não... Sou sincero, não acredito, tá? Não acredito em vitória nem nos dois jogos. Tomara que eu esteja errado. Forte abraço, nação. Salve, salve, Tricolor Paulista.